ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal. Dessa vez bora com mais um vídeo de Killer Stalking, né, Brasil? Parte 2 aí e última parte detalhando esse mangá pra vocês. Lembrando que Killer Stalking é um boys love de terror psicológico e os avisos de gatilhos estão aparecendo na sua tela agora, ok? Eu peço pra que, por favor, se você se sentir desconfortável com o que está escutando, com o que está vendo, feche esse vídeo e vai assistir outra coisa, beleza? Tem mais de 300 vídeos no canal aí, saúde mental sempre em primeiro lugar, demorou? Bom, meus amores, esse vídeo é continuação direta do vídeo anterior e é a continuação direta mesmo, pessoal. Eu já expliquei muita coisa dessa história aqui pra vocês, eu já introduzi o passado do Boom, já expliquei muito dele, comecei a introduzir o passado do Sang-Yo e do policial. Esse vídeo aqui eu vou contar o que tá faltando do passado deles pra vocês, que conecta com o que eu já contei, beleza? Eu também já expliquei muito sobre a psique do Sang-Yo e a psique do Yonbu, pessoal, de modo que muita coisa que eu falei lá complementa esse vídeo aqui. Eu não vou falar aqui, eu não pretendo ser redundante, beleza, meus amores? Com isso explicado, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Sem mais enrolações, bora aí com a continuação de Killer Stalking, parte 2 e última parte. E essa história vai ficar ainda mais densa do que ela já estava até agora. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, né? Frase Bajeto Brasil. Eu acho que essa frase encaixa muito bem na história de Killer Stalking. E bora lá concluir ela então. Muito bem, meus amores, o vídeo anterior acabou com eu explicando a psique do Boom pelo capítulo especial que a autora fez ali, e agora a gente volta para a história principal, né, gente? Esse é um capítulo à parte ali, e no momento que eu parei foi quando o policial achou o Boom ali, e aí ele quis tirar o Boom da casa, mas o Boom ficou resistindo ali, falando pro policial soltar ele e tal, e aí nesse momento que eles estão discutindo ali, o Sang-Yo tá se preparando para entrar na casa, né? Então o que aconteceu, Kennedy? Seguinte, pessoal, o policial pensou rapidamente e conseguiu esconder o Boom, e ele também se escondeu. E aí o Boom encontra o Sang-Yo ali. O Sang-Yo, ele tá vindo com um monte de equipamento e instrumentos para poder limpar o sangue do Boom da cozinha, né? No vídeo anterior eu contei para vocês que o Boom acabou cortando os pulsos ali e a cozinha ainda tá cheia de sangue, né? Então o Sang-Yo tá tirando todos os requisitos de sangue do Yonbun ali. Começa a notar que o Boom tá ainda mais nervoso do que ele já costuma estar, né? Aqui o Boom mente para o Sang-Yo, né? Ele fala que não tem ninguém em casa não. E o Sang-Yo continua limpando ali tranquilamente. Aí ele vai até o porão, né? Ele começa a desconfiar ainda mais do Boom, porque além de nervoso aqui, o Boom fica extremamente tenso, porque o Boom vê o policial escondido no porão, né? E ele tenta fazer de tudo ali para o Sang-Yo não ver o policial, só que o Sang-Yo, no momento que ele tá subindo as escadas ali, né? Depois de ter deixado os instrumentos ali no local adequado, ele acaba vendo o policial que se escondeu debaixo da escada, né? E o policial tenta render o Sang-Yo ali, né, gente? Só que o policial foi muito burro, Brasil, porque ele invadiu a casa do Sang-Yo sem arma, pessoal. E aqui ele tenta fingir que ele está armado, mas o Sang-Yo é um cara bastante inteligente, né? Então quando o policial fala pro Sang-Yo ficar parado, senão ele vai tirar a arma e atirar no Sang-Yo, o Sang-Yo sorri pra ele e fala: atira então, tá aqui meu braço, tá aqui minha perna, tá aqui não sei o que. O Sang-Yo é um cara bastante debochado, né? Ele vira policial e fala, obviamente, que você não está armado, e aí ele vai pra cima do policial, ele consegue esfaquear o policial de raspão ali, o policial empurra o Sang-Yo, ele e o Boom correm ali pra cima, e o policial tranca o Sang-Yo no porão, né? Só que nesse momento, Brasil, o Sang-Yo dá um soco na madeira ali do porão que quebra completamente, né? Aqui o policial, ele tem noção da força do Sang-Yo e nós também, né, Brasil? O homem é extremamente forte, viu? E aí acontece um confronto físico bem intenso ali na cozinha, né? Aqui a gente tem a disputa de taser do policial contra a faca do Sang-Yo. Os dois ficam brigando ali, só que aí o policial consegue levar a melhor, ele consegue dar uns choques ali no Sang-Yo e um dos choques faz o Sang-Yo desmaiar. E aí nesse momento o policial liga ali para um colega dele e aparece dois policiais na casa do Sang-Yo e leva tanto o Boom quanto o Sang-Yo para a delegacia. Aqui o Sang-Yo já começa a pensar qual plano ele vai utilizar para poder escapar disso, né, Brasil? O Sang-Yo frio o tempo inteiro, como sempre, já se transformando ali, né? Então ele também fica muito cordial, bem educado ali. E o Sang-Yo chega à conclusão de que a melhor forma dele sair isso é utilizando o Boom, né, Brasil? O Sang-Yo é um grande de um filho da puta, né, Brasil? Já falei para vocês não pensarem que o Sang-Yo ama o Boom e tal, porque ele não ama, gente. O que tá acontecendo aqui? O Sang-Yo e o Boom ficam ali dentro da viatura, né? E o plano é conversar com
com ele separadamente, né? Nesse momento tem um policial que começa a arrastar o Boom ali pra ir pra delegacia sem o Sang-Yo, né? E aqui o Sang-Yo surta e dá um grito, o policial não tocar no Boom e tal. Ele explode mesmo, ele tenta ir pra cima do policial, só que ele é impedido aqui, né, Brasil? E aqui é o plano do Sang-Yo começando a entrar em ação, porque a partir das atitudes que ele tomar aqui, o Boom vai começar a pensar que o Sang-Yo se importa muito com ele, que o Sang-Yo ama ele de volta e tal. Só que depois ele vai descobrir de uma das piores formas possível que novamente isso não é verdade. E aí os policiais levam o Sang-Yo pra delegacia ali, né, gente? E o nosso policial gostosão, ele começa a tratar o Sang-Yo muito mal, né, Brasil? E isso faz o Boom lembrar quando o tio dele espancou ele na frente da polícia, né? Que faz o Boom começar a sentir ainda mais simpatia pelo Sang-Yo do que ele já sentia. Que o Sang-Yo finge se importar com o Boom, né? E ele tem desculpa para absolutamente tudo que a polícia pergunta ali. E as desculpas do Sang-Yo só colaria se o Boom colaborasse, né? E o Boom vai colaborar, Brasil. Então o que é que o Sang-Yo faz aqui? O policial pergunta para o Boom ali por que ele tá tão ferido e tal, né, gente? Já falei para vocês que o Sang-Yo espancou ele, o Sang-Yo cortou ele, enfim. O Sang-Yo explica que é porque o Boom tinha um namorado bastante abusivo ali. Fora isso, Brasil, ele também dá uma desculpa do porquê que ele atacou o policial, né, gente? E a desculpa acaba colando, Brasil. O que o Sang-Yo fala aqui? Ele fala, gente, que ele pensou que o policial era o ex do Boom, que abusava muito dele, né? Que o Boom fugiu dele ali. Ele tinha medo do que esse ex era capaz de fazer com o Boom, por causa do que ele já tinha feito, né? E aqui a autora deixando claro pra gente, mais uma vez, a inteligência do Sang-Yo e o como que ele é perspicaz, né, Brasil? E essa coisa do ex abusivo do Boom e tal, pessoal, que o Sang-Yo cria ali, ela faz sentido dentro do que tá acontecendo ali, né? Ou seja, é uma desculpa lógica. Além disso, o Sang-Yo enfatiza as leis que o policial gostosão quebrou, né? Que ele invadiu a casa dele sem mandato e tal, né? E novamente a credibilidade do policial gostosão é colocada em prática, né, Brasil? Porque ninguém acredita muito nele não, né? Por causa do passado dele ali, de quebrar as leis, ele não tem muita reputação, a credibilidade dele então é quase nula, né? Nem o Sang-Yo já começa a sair pela tangente ali com muita facilidade. E o Sang-Yo fica extremamente grudento com o Boom, né, gente? Porque a história que ele contou ali depende do Boom colaborar, né? Tenta fazer de tudo para o Boom falar que essa história é verdadeira, né? E para isso ele começa a apelar pelos sentimentos que ele sabe que o Boom tem por ele, né, gente? Então ele fica perguntando pro Boom se ele tá bem, e o Boom chega a pensar que o Sang-Yo realmente se importa com ele. Aqui o Sang-Yo fala que ele e o Boom são namorados, né, Brasil? E ele beija o Boom na frente de todo mundo, pessoal, para provar que eles são namorados, né? E isso faz o Boom cair total ali pelo Sang-Yo mais uma vez. Segura a mão do Sang-Yo de volta, confirma o namoro e também confirma ali a história que o Sang-Yo contou sobre ex abusivo e tal. O Sang-Yo sempre consegue sair por cima, né, Brasil? Ele é um cara extremamente frio, tem como se adaptar ao que a situação necessita, né? Ciel tem um plano aqui para tentar meio que enfraquecer esse elo do Sang-Yo e do Yong-Boom, né? Elo esse que ele ainda não compreende. O policial gostosão pede pro colega dele levar o Yong-Boom pra cá. E durante o percurso, ele fica perguntando se o Sang-Yo está bem, e o policial fala que ele não faz ideia, né? O policial deixa o Yong-Boom em casa e vai embora, né? No momento que o Boom tá ali na cozinha, aparece o tio dele. Pra quem viu meu vídeo anterior, sabe que o tio do Boom é um verdadeiro monstro, né, Brasil? Que ele abusa fisicamente, psicologicamente e sexualmente do Boom. E aqui ele tenta fazer a mesma coisa, né? Então ele joga o Boom no chão ali e tenta estuprar o Boom mais uma vez. O Boom consegue reagir, dá um chute no tio dele, pega uma faca na cozinha e ameaça o tio dele, né? Se ele chegar perto, ele vai matar o tio. Ele fica mandando o tio dele ir embora, né? E aliás, o tio dele fala coisas extremamente horríveis para o Boom nesse momento, né, pessoal? É um grande de um filho da puta e eu não vi a hora do Sang-Yo acabar com a vida desse homem, né, Brad? Boom consegue fazer o tio dele ir embora, né? E aí a próxima cena que eu quero comentar com vocês é uma conversa do Boom e do policial gostosão, né? O policial gostosão, ele tenta fazer o Boom a entregar o Sang-Yo, então ele mente para o Boom falando que o Sang-Yo assumiu tudo. Ele detalhando, gente, falando que o Sang-Yo assumiu matar a garota, como que ele matou a garota. Ele vai fazendo de tudo para o Boom entregar o Sang-Yo, mas não adianta, né? E aqui eu quero fazer um parêntese para vocês para contar mais um pouquinho do passado do policial, né, gente? Bom, pessoal, eu disse para vocês que o pai do policial morreu, mas eu ainda não contei para vocês como. Seguinte, meus amores, o pai do policial, ele foi assassinado, pessoal. Como que ele foi assassinado, Kennedy? Ele tinha um vizinho que tinha muita inveja das coisas que ele tem. O policial sempre quis jogar golfe ali, ter seu próprio instrumento e tal. E o policial, depois de muito trabalhar ali, consegue comprar para o pai dele, né? E o pai dele acaba emprestando esse taco de golfe para esse vizinho invejoso, né? E aí o vizinho invejoso usa esse taco de golfe, né, Brad? Só que aí quando o pai do policial vai pedir o taco de golfe em volta, gente, o vizinho invejoso simplesmente surta e espanca o pai do policial sem misericórdia nenhuma, assassina o pai do policial a pauladas com o próprio taco de golfe, né? E o policial, ele recebe uma ligação sobre, só que ele tá muito ocupado ali, ele não consegue dar atenção ao que tá acontecendo.
acontecendo ali, né? Ele mal consegue escutar o que estão falando ali e acaba que ele só descobre mais no final do dia ali. Seu pai foi assassinado, né, Brasil? O vizinho invejoso foi preso e condenado e ele volta daqui a pouquinho na nossa história. Já já eu comento mais sobre isso, beleza? Voltando aqui para a nossa linha cronológica principal, o que tá acontecendo aqui é que o policial faz de tudo mesmo para conseguir manipular o Boom, mas não dá, gente. O Boom é leal demais ao Sang-Yo. O policial fala que o Sang-Yo não ama o Boom coisa nenhuma, que ele é incapaz de amar alguém, né? Ele é desprovido de sentimentos ali. E ele deixa claro que assim que o Sang-Yo se cansar do Boom, ele vai assassinar ele. Embora eu tenha dito para vocês que o Boom é incapaz de trair o Sang-Yo ali, gente, aqui ele começa a ter um conflito mental. A questão da tortura que o Sang-Yo faz com ele, né, gente, tanto física quanto psicologicamente, e a questão do afeto que o Sang-Yo demonstra ter por ele algumas vezes, né? Lembrando que essa questão do afeto é algo que o Boom acha que o Sang-Yo está fazendo, né, gente? Quando claramente o Sang-Yo sabe muito bem como manipular o Boom, já deixei isso claro pra você. E aí ele pede pra ver o Sang-Yo, o policial gostosão fala que isso não é possível. E como o policial não conseguiu dobrar o Boom, digamos assim, né, meus amores? O que acontece é que ele surta muito, lembrando do assassinato do pai dele. Ele vai até onde o Sang-Yo está, que ele tá preso dentro da viatura de polícia, e começa a quebrar o Sang-Yo, Brasil. Muito soco no Sang-Yo, falando pra ele assumir o que ele fez e tal, pra ele ter responsabilidade ali, até que os outros policiais começam a segurar ele, né? O Boom também implora para ajudarem o Sang-Yo, porque o policial gostosão começa a bater muito nele, né? E aí, Brasil, como o policial gostosão partiu pra agressão ali, agressão essa que o Sang-Yo já estava premeditando, né, Brasil? Tanto que toda vez que ele falava com o policial, ele dava alguns sorrisinhos debochados, entendeu? Ele provocava mesmo, né? Vocês sabem como que é o Sang-Yo. Aparece o policial-chefe ali, e esse policial-chefe tem uma conexão com o Sang-Yo, né, Brasil? E foi ele que encontrou o Sang-Yo sozinho ali, depois da morte dos pais do Sang-Yo. Então eles criaram uma conexão ali, né? E aí o Sang-Yo vai ser solto, né, Brasil? Primeiro, por causa desse policial-chefe aí que tem esse laço com o Sang-Yo. Segundo, Brasil, o policial gostosão partiu pra agressão ali. O policial-chefe fala que se isso vazasse ali ia ser muito ruim pra eles. Então ele faz um acordo com o Sang-Yo para o Sang-Yo não denunciar eles ali, né? Inclusive o Sang-Yo fala que ele não vai denunciar ele desde que eles soltem o Boom, né, Brasil? Ele nem fala dele, ele fala do Boom com o Boom ali do lado dele, né, gente? Vocês verem o nível de manipulação e frieza desse homem, né? E outra coisa que acontece aqui também, Brasil, é que o Sang-Yo fala que pode acusar eles ali de homofobia, que eles estão tratando eles assim por eles serem namorados e tal, né? O Sang-Yo é um cara bastante inteligente e dá certo, Brasil. Ele consegue ir embora com o Boom tranquilamente ali da delegacia. E o policial-chefe demite o policial gostosão. E aqui, gente, o que acontece é que o Sang-Yo e o Boom foram embora, né? E aí o Sang-Yo, ele fica calado no carro o tempo inteiro. Quando eles chegam na casa do Sang-Yo, o Sang-Yo tira a máscara completamente, né? E aqui ele dá um tapa muito forte no rosto do Boom e culpa o Boom pelos ferimentos no rosto dele, né, gente? Além disso, dá um soco muito forte no estômago do Boom, vira pro Boom e fala que ele acha se eles são namorados agora, que ele perdeu completamente o juízo, que ele já não tem. O Boom fica implorando pro Sang-Yo ali, o Sang-Yo fala que ele tem que pedir desculpas, chama ele de maldito sem vergonha. Ele pressiona o Yeon-Boom na porta com muita força e o penetra seca ali mesmo. O Boom fala pro Sang-Yo pra eles entrarem na casa, ele tá morrendo de medo de alguém ver o que tá acontecendo. O Sang-Yo fala que não, Brasil. Então ele continua penetrando o Boom ao ar livre ali, lembrando que ele foi no seco, que sangra, o Boom grita ali de dor. O Boom tenta tocar o rosto do Sang-Yo pra beijar ele e ele recebe um soco por causa disso, né? O Sang-Yo manda o Boom ficar parado e ele continua ali até que o Yeon-Boom abre a porta, os dois vão pra casa ali. O Sang-Yo continua no quarto e quando ele ativa o clímax, ele joga o semi dele ali no rosto do Boom, chama o Boom de irritante e sai puto da vida dele. Quando anoitece, o Sang-Yo volta e deita ali do lado do Boom e os dois dormem juntos. Aqui o Sang-Yo tem um pesadelo envolvendo a mãe dele. E esse pesadelo é extremamente grotesco, pessoal, porque no pesadelo o Yeon-Boom se transforma na mãe do Sang-Yo, se aproxima do Sang-Yo, sobe em cima dele ali numa posição bastante sexual e fala: a mãe é nojenta. Nisso o Sang-Yo acorda, o Boom tá ali do lado dele e aqui ele fala com o Boom que se ele nunca revidar, as coisas não vai mudar, entendeu? Se o Boom continuar sendo pacífico dessa forma ali, as pessoas vão continuar pisando, abusando dele. Próxima cena, os dois estão tomando banho juntos ali e o Sang-Yo quer saber um pouco mais sobre o Boom. Então ele pergunta se o Boom já foi num bar, se ele já foi num parque, se ele já saiu pra se divertir, né? O Boom nega todas as perguntas que o Sang-Yo fala ali e o Sang-Yo decide levar o Boom para um parque de diversões. Eles acabam indo para uma casa de terror ali, onde aparecem duas garotas, né? E aí o Boom fica a todo momento muito tenso ali, porque o Sang-Yo tá muito próximo delas. E o Boom morrendo de medo do Sang-Yo tentar matar as garotas, né? Só que isso não acontece. O Sang-Yo dá um Boom ali um presente de sapo, que o sapo é o animal favorito do Boom ali. Além disso, eles tiram
foto juntos bem no estilo casalzinho e eles se divertem. E depois, quando eles estão ali numa cafeteria, o Sang-yeon começa a confessar os assassinatos dele, o que ele queria fazer com as garotas. Ele quer pegar o martelo e esmagar a cabeça de cada uma delas ali, que ele ia cortar elas e tal. E ele está falando extremamente alto, o que deixa o Boon com muito medo. O Sang-yeon vira pro Boon e fala que ninguém vai escutar o que eles estão falando, porque tá tendo muita gritaria em volta, né, pra ele ser mais observador aí e notar mais o que tá em volta deles. E o Boon implorando pro Sang-yeon parar de falar e tremendo ali, ficando com muito medo. E o Sang-yeon não se importa nem um pouco, ele continua falando sobre os assassinatos, detalhando. E ele bebe muito, né, e na hora de ir embora ali, ele manda o Boon dirigir, porque ele não tem condições, pois ele está bêbado, né. O Boon fala que ele não tem carteira de habilitação, o Sang-yeon caga pra isso e força o Boon a dirigir ali. E além de forçar o Boon a dirigir, ele força o Boon a acelerar muito o carro. Mas não acontece um acidente não, eles chegam num hotel que eles estão ali bem de boa, né, e aqui o Yeon-bu faz boquete no Sang-yeon e quer que o Sang-yeon faz nele, né. O Sang-yeon até tenta, Brasil, mas ele não consegue. Ele volta a chupar a anaconda do Sang-yeon. E essa cena termina com o Sang-yeon enforcando o Boon no banho, Brasil, ele enforcando o Boon mesmo, né, enquanto ele sente muito prazer. No dia seguinte, o Sang-yeon leva o Boon pra esquiar. No momento que eles estão ali na cabine pra trocar de roupas, né, o Sang-yeon tenta fazer sexo com o Yeon-bu. O Boon resiste aqui e o Sang-yeon começa a lembrar um pouco mais sobre o passado dele, que eu vou detalhar pra vocês agora. Ele lembra de um dia onde a mãe dele apanhou muito do pai dele e ele tava deitado ali no quarto dormindo, né, só que ele é acordado pela mãe dele, que entra no quarto e deita ali ao lado dele, né. Ele lembra uma vez quando ele estava doente, eu acredito que ele tinha cerca de 7, 8 anos, que a mãe dele estava ali cuidando dele e acaba encontrando na gaveta dele ali uma cartinha que uma garota da escola escreveu se declarando para o Sang-yeon. A cena corta para o momento que a mãe do Sang-yeon está abraçada com o Sang-yeon ali, enquanto o pai do Sang-yeon bate nela. A cena corta mais uma vez e a mãe do Sang-yeon tá dançando livre ali, falando que já que todo mundo tem segredos, ela também tem, e ela fala que os segredos dela são bem interessantes. A autora para o passado do Sang-yeon, volta para o presente ali, e aqui Sang-yeon e Boon esquiam juntos. Depois, Brasil, o Boon acaba se descuidando ali e tem as pranchas de esqui roubadas, né, gente? Ele fica pensando o que é que o Sang-yeon vai fazer com ele por causa disso. Porque o Sang-yeon não faz nada, ele continua extremamente calmo. No momento que eles estão jantando juntos no restaurante ali, eles acabam se encontrando com aquelas duas garotas da mansão mal assombrada que eu comentei com vocês lembram? E aí, gente, as garotas ficam querendo dar em cima do Sang-yeon ali. O Sang-yeon fala para as garotas para elas irem jantar juntos lá no quarto deles, né? E aqui a gente tá no quarto Yeon-bu, Sang-yeon e as duas garotas. Uma das garotas começa a dar em cima do Boon, que faz o Sang-yeon ter uma ideia ali para ele se divertir. O que que ele faz? Ele começa a enfiar o dedo dele no buraquinho do Boon ali, né, gente, sem as garotas perceberem ali. Aqui o Sang-yeon fala que ele quebrou as pernas do Boon ali e que o Boon já tá andando meio que normalmente, né, que a perna dele tá curada ali e que ele tá pensando em quebrar as pernas dele novamente. Ele chama o Boon de stalker, assassino, né, as garotas saem correndo ali do apartamento e o Sang-yeon simplesmente fica rindo de toda a situação e o Boon desesperado ali, achando que as garotas podiam ir até a polícia e contar alguma coisa, né. O Sang-yeon fala que elas não teriam muita credibilidade porque nada aconteceu com elas e elas também estão bêbadas. Ele simplesmente vai até a banheira, vira pro Boon e fala pra ele se divertir, pra ele não ser tão sério sobre as coisas não. Quando os dois estão na cama ali, a gente vê o Boon muito tenso, né, pelo Boon ter tido as pranchas roubadas, né, que ele tenta apagar o Sang-yeon com o corpo dele. O Sang-yeon, ele fica extremamente enojado com o Boon nesse momento, né, e ele fala que o Boon vai ter que pagar ele com o dinheiro, Brasil. E o Boon fala tipo, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? E o Sang-yeon não dá a mínima, ele fala que o Boon vai ter que pagar ele. Na próxima cena, os dois voltam a esquiar juntos ali e tem um momento que o Boon abraça o Sang-yeon e vira pro Sang-yeon e fala se ele pode ficar assim por um momento, né. O Sang-yeon fica olhando estranho pra ele, mas permite o Boon ficar abraçado aí. Durante o abraço ali, o Sang-yeon vê uma mulher extremamente parecida com a mãe dele. Ele fica hipnotizado pelo que tá acontecendo, né, e ele só sai desse transe quando o Boon chama ele, e aí nesse momento o Sang-yeon percebe que ele tá vendo coisas, né, gente, que a mulher não parece nem um pouco com a mãe dele, inclusive, ela é bem mais velha. Quando anoitece, eles estão no quarto ali, o Boon tenta seduzir o Sang-yeon mais uma vez, dessa vez o Sang-yeon cede, né, Brasil, e ele vira para o Boon e fala que o Boon tem que pagar ele direitinho. E aqui ele fala para o Boon se masturbar, né, gente, e o Boon faz isso, então ele fica se masturbando ali enquanto o Sang-yeon olha pra ele, e aí ele pressiona o Boon na cama e vai no seco mais uma vez. O Sang-yeon novamente tem um pesadelo aqui, ele acorda de madrugada, né, ele decide espairecer a cabeça, então ele deixa o Boon dormindo ali no quarto e vai pra fora caminhar um pouco, né. Ele acaba se deparando com essa mulher que eu comentei com vocês, extremamente ferida, né, e ela pedindo ajuda desesperada, não apenas pra ela, mas também para o filho dela, né, que desapareceu ali, que ela acha que ele está muito ferido, pois eles tiveram um acidente gravíssimo aí enquanto esquiavam. Aqui o Sang-yeon
Sang-Yeon entra num transe muito fodido, né? Ele começa a achar que essa velha que tá ali é a mãe dele. E a mulher fica implorando ajuda pro Sang-Yeon ali, pro Sang-Yeon ir procurar o filho dela e tal. E o Sang-Yeon fala que a mulher tá irritando ele. E ele não vai ajudar. Não adianta ela tentar manipular ele, apelar pelos sentimentos dele, porque ele não tem nenhum. E aqui ele dá uma escolha pra ela. Ou ele ajuda ela, ou ele não ajuda ninguém. Ele fica falando pra mulher parar de falar que o filho dela é importante, que o menino nem é filho biológico dela, que ela é a madrasta ali. O Sang-Yeon, ele tá supondo isso com base no que ele viu, entendeu? E a mulher fica implorando pro Sang-Yeon ali. O Sang-Yeon não dá a mínima, né? Até que ele simplesmente pega um pouco de neve e coloca nos olhos da criança ali, que ele encontra alguns metros dali. E aí ele começa a estrangular a mulher. E a silhueta da mulher vai mudando, se transforma na mãe do Sang-Yeon enquanto ele tá estrangulando ela. Ele até chama ela de mãe. Depois volta a ser a mulher, volta a ser a mãe do Sang-Yeon e fica assim, até que o Sang-Yeon para ali e sai correndo de volta pro quarto dele, sem ajudar a mulher e sem ajudar o filho dela. Quando o Sang-Yeon deita na cama com o Boom novamente, o Boom se transforma na mãe do Sang-Yeon e fala a seguinte frase pra ele: você vai morrer do jeito mais doloroso possível. Aqui o Sang-Yeon coloca a mão no rosto ali, não entendendo nada do que tá acontecendo. A gente volta para o Boom olha pro Sang-Yeon e a visão do Boom, que tá focada no Sang-Yeon deitado ali, escurece completamente. O Sang-Yeon não está olhando pra ele, tudo escurece e o capítulo termina. Quando eles estão voltando ali pra cidade, que o Sang-Yeon tá dirigindo, o Boom comenta com o Sang-Yeon que o Sang-Yeon salvou ele quando eles estavam no exército, né? E o Sang-Yeon deixa claro que ele nem lembra, ele deixa claro que ele não salvou o Boom porque ele quis, que foi simplesmente um acidente ali. Embora o Boom esteja escutando isso da própria boca do Sang-Yeon, o Boom se recusa a acreditar nisso, né? Ele fala que é o destino que uniu eles ali e tal, né? E as visões que o Sang-Yeon está tendo com a mãe dele aflora ainda mais, né? Lembrando de tudo que aconteceu nessa viagem, ele simplesmente deixa o Boom na casa ali, pega o carro e vai dirigindo ali sem rumo, né? Até que o carro dele atola na lama ali, pega o taco de beisebol que ele tem na traseira do carro dele e começa a quebrar o carro dele todo, né? Quando ele chega em casa ali, ele chega com um carro novo, né? E o Boom fica extremamente impressionado de onde o Sang-Yeon tirou dinheiro pra comprar esse carro. Na próxima cena, eles estão na cozinha juntos ali, o Sang-Yeon e o Boom cozinhando juntos, no maior estilo namoradinhos que namoram, né? Aqui o Sang-Yeon, inclusive, beija o Boom e o Boom beija ele de volta e fala que ele tem uma surpresa para o Boom fechar os olhos. O Boom fica ansioso pela surpresa que o Sang-Yeon está por ele, só que quando ele abre os olhos, quem está na frente dele é o tio dele. Começa a tentar arrastar o Boom, forçando ele para fora da casa ali. Ele humilha muito o Boom nesse momento também, começa a assediar com muita força o Boom ali. O Boom empurra o tio dele, fala pra ele não tocar ele, chama o tio dele de nojento. Aqui o Boom reage, né, pessoal, o que deixa o tio dele extremamente nervoso e ele vai pra cima do Boom com toda a força. O tio do Boom novamente tenta estuprar ele, ele quase consegue, e aqui o Boom gritando desesperado pro Sang-Yeon ajudar ele, e aí de repente o Sang-Yeon coloca um saco plástico na cabeça do tio do Boom e começa a sufocar ele, né, e além disso ele dá uma martelada certeira na cabeça do tio do Boom. O Sang-Yeon começa a martelar a cabeça do tio do Boom e vira pro Boom e fala: gostou da surpresa? Aqui o Boom tá em pânico, se afasta do Sang-Yeon desse momento e grita com ele nervoso pela primeira vez. Ele grita com o Sang-Yeon que ele nunca quis nada disso, tudo que ele queria era nunca mais ver o tio dele. Ele começa a chorar muito, chama o Sang-Yeon de louco e começa a surtar muito, ok? Já eu explico o surto dele pra vocês. O Sang-Yeon fica extremamente puto da vida dele e simplesmente desaparece da vida do Boom nesse momento, Brasil. O Boom acaba desmaiando. Quando ele acorda, o embate que ele tem na mente dele quando o Sang-Yeon trata ele bem e quando o Sang-Yeon tortura ele, começa a ser aplicado para o tio do Boom. Quando o tio do Boom tratava ele bem e quando o tio do Boom torturava, espancava, estrupava ele ali, né? O Boom fica extremamente confuso, pega uma faca na cozinha para se defender, achando que o tio dele vai levantar a qualquer momento e vai atacar ele, né? E aí ele se aproxima do corpo do tio dele, começa a chorar, pede desculpas ali, fala que ele nunca quis nada disso. Só que ele também joga muita verdade na cara do tio dele, né? E finalmente percebe, Brasil, que ele é a vítima de tudo, entendeu? Que ele não tem culpa de absolutamente nada que aconteceu com ele, que ele é apenas uma vítima. A mente dele entra em pânico, ele surta mais uma vez, principalmente porque ele não consegue assar o Sang-Yeon de jeito nenhum. Ele simplesmente pega a faca ali, corre pro armário onde o Sang-Yeon mandava ele ficar e fica escondido ali durante algum tempo. Aqui a autora para o Boom e o Sang-Yeon e a gente volta para o nosso policial gostoso. Aqui o policial gostosão tá tendo um pesadelo de que ele mesmo matou o pai dele. E isso é a forma que a autora mostra pra gente que o policial sente culpa sim pela morte do pai dele, né? Mesmo que ele não tenha culpa, ele sente culpa, né? E aqui quando ele vai até o banheiro, ele começa a ver a silhueta do Sang-Yeon misturada com a dele. Em alguns momentos ele vê apenas o Sang-Yeon, em alguns momentos ele vê apenas ele e em alguns momentos ele vê a mistura dos dois ali. E o policial fala que ele é mais parecido com o Sang-Yeon do que ele imagina. Ele se arrasta até o sofá e começa a beber cerveja ali. A gente vê o estado do
apartamento extremamente deplorável, né? E ele começa a escutar a campainha desenfreadamente, né? Ele fala que parece que a mulher tá ali, é uma testemunha de Jeová e que ela não sai dali, que ele já mandou ela sair ali, que ele não tá interessado, mas ela continua ali parada na porta dele, né? Até que ele novamente escuta a campainha, na hora que ele vai abrir a porta para xingar a mulher toda novamente, né? Porque ele já xingou, é o amigo detetive dele. E esse detetive, que também é bem bonito, né, Brasil? Ele aparece ali e fala que tá preocupado com o policial gostosão. Confesso sim que shippei muito esses dois, né? A autora dá a entender que pode ser que tenha alguma coisa entre eles, né, gente? Mas acaba que não acontece não, mas eu shippei esses dois. Vocês shipparam? Comenta. O policial tá muito triste, muito puto e depressivo aqui com tudo que aconteceu, né? Ele trata esse detetive extremamente mal e ele acaba virando pro detetive e falando que eles são apenas colegas, né? O que machuca o detetive ali, que fala que ele se importa muito com o policial, né? E o policial gostosão acaba expulsando o detetive gostosão aí. E aí a autora mostra pra gente que o policial começa a ter constante pesadelos do Sang-Yo desafiando o policial a pegar ele, né? Ele é acordado dos pesadelos com o toque da campainha desenfreadamente mais uma vez. Quando ele abre a porta, ele vê que aquela mulher voltou e ele xinga ela com toda a força dele. A mulher simplesmente fica calada. De repente ela começa a chorar muito e conta pro policial quem é ela, gente. Ela é a filha daquele vizinho invejoso e ela veio comentar com o policial que o pai dela cometeu suicídio ali quando ele estava preso e que o policial agora pode ficar tranquilo que o pai dela pagou pelos pecados dele ali. Palavras dela, tá, gente? Ela pede desculpas, vai embora e quando o policial tá sozinho ali no apartamento, ele fala que ele devia sentir um alívio, né, gente? Mas de repente ele começa a chorar muito, ele não consegue parar de chorar aqui, ele desaba. Aqui a autora para o policial e a gente volta para o Boom e para o Sang-Yo. Estamos em um pesadelo do Boom e nesse pesadelo ele e o Sang-Yo estão fazendo a arte marapelado, né? É que de repente o corpo do Sang-Yo se transforma no corpo do cadáver do tio do Boom. O Boom começa a gritar desesperado, de repente o cadáver do tio dele e o próprio Sang-Yo desaparece, o Boom fica sozinho ali, tudo escurece e o Boom acorda. Ele sai correndo pela cozinha, a mente dele está completamente transtornada, ele tá vendo coisas irreais ali, até que ele se depara com o cadáver do tio dele ali ainda na cozinha. Aqui a autora deixa claro pra gente o maior medo do Boom, que é ficar sozinho, né, gente? Ele tem tanto medo de ficar sozinho, que ele se sujeita a ficar ao lado do Sang-Yo, acreditando ali, se iludindo com o Sang-Yo pra não ficar sozinho, né? E aí, gente, o Boom começa a sentir muita falta do Sang-Yo, ele acha que o Sang-Yo abandonou ele ali, ele não sabe onde o Sang-Yo está, ele vai até o quarto do Sang-Yo, pega uma camisa do Sang-Yo, abraça ela, se acolhe toda ali na roupa do Sang-Yo. Aqui o Boom não sabe como reagir, ele não sabe o que fazer, só que aí os desejos dele afloram muito, né, gente? O Boom, ele tende a fazer isso quando ele sente a falta do Sang-Yo, ele começa a se masturbar ali, pensando no Sang-Yo, abraçado a camisa dele. Ele chora falando que sente a falta do Sang-Yo e ele começa a ter um tipo peculiar de sonho, Brasil. Nesse sonho, o Sang-Yo está deitado ao lado oposto para o Boom sem olhar para ele e ao tá olhando pro Sang-Yo, de repente ele começa a chorar e a visão do Sang-Yo escurece completamente. E essa cena repete com frequência e ela tem uma explicação que eu só posso dar para vocês no final da história, beleza? A autora repete ela em vários momentos, né, gente? Tanto pela visão do Sang-Yo quanto pela visão do Yeon. Ele acorda do seu transe, ele vê uma sombra ali andando pela casa, ele sai correndo desesperado, achando que é o Sang-Yo, não consegue alcançar essa sombra, né? Ele começa a ficar desesperado ali, aí que o Sang-Yo aparece por trás do Boom, tampando a boca dele ali. Nesse momento o Sang-Yo voltou. O Boom fala que ele sentiu muita falta do Sang-Yo, o Sang-Yo fala que ele foi pra faculdade ali, que ele tem a vida dele, e ele também deixa claro que o Boom não é a mãe dele, o que deixa o Boom confuso, né? Por que o Sang-Yo tá falando da mãe dele novamente, mas ele não tem coragem de perguntar. O Sang-Yo fala que não se importa, ele coloca um filme para o Boom ver ali, enquanto ele lida com o corpo do tio do Boom. Depois que ele termina, o Sang-Yo deixa o Boom abraçar ele, né? Aqui os dois transam e depois do sexo, o Sang-Yo pede para o Boom fechar os olhos e contar até 30, né? O Boom fica com medo ali, mas ele acaba fazendo isso. Pela primeira vez, o Sang-Yo faz um boquete no Boom, Brasil, e ele vai fazendo ali, o Boom ficando muito excitado, e aí chega o momento que ele está prestes a atingir o clímax, manda o Sang-Yo parar, o Sang-Yo não para, ele continua ali e o Boom acaba gozando no rosto do Sang-Yo. O Boom fica desesperado, pede desculpas ali, mas o Sang-Yo continua extremamente calmo. No próximo capítulo, a gente tá novamente no passado do Sang-Yo e mostra pra gente uma viagem na infância dele ali, que ele fez com o pai e com a mãe dele, né? Nesse momento, a gente vê o Sang-Yo bastante feliz ali, e o pai dele comentando que eles devem viajar com mais frequência, que isso é algo que une ali a família, e ele interage com a mãe do Sang-Yo, que ela está extremamente tensa ali, né, gente, pensando em algumas coisas, e não escuta o que ele fala, né, e ele repete ali, e a mãe dele fala que sim, que eles podem viajar com mais frequência. A cena corta e mostra
mostra o Sanguyo dormindo tranquilamente ali, né? Até que a mãe dele entra de repente no quarto, pega um travesseiro e começa a sufocar o Sanguyo até a morte, pessoal. E se o pai do Sanguyo não tivesse aparecido nesse momento, a mãe do Sanguyo ia assassinar ele. O pai do Sanguyo empurra ela, chama ela de louca, ela começa a pedir desculpas ali, tenta aproximar do Sanguyo para pedir desculpas. O Sanguyo acordou aqui, ele tá chorando bastante. O pai do Sanguyo não deixa a mãe dele se aproximar dele, né? Ela fala pro Sanguyo que ela tá doente, que ela precisa de ajuda ali. E aqui que a história do Sanguyo fica ainda mais pesada do que ela já está, né? Porque a autora revela pra gente que a mãe do Sanguyo era uma pessoa completamente perturbada e louca das ideias, né, Brasil? A mãe do Sanguyo tentou matar o Sanguyo várias vezes, inclusive quando ele tava no útero dela, né, Brasil? Que a autora revela pra gente que a mãe do Sanguyo não é uma mãe amorosa como a gente pensou que ela era. É exatamente ao contrário, meus amores. E eu vou contar pra vocês o que é que ela fez com o Sanguyo aí no decorrer da infância dele, beleza? A cena corta e a gente chega no momento onde o Sanguyo já tá um pouquinho mais velho, né? Acredito que ele tá ali com os seus 11, 12, 13 anos. Acontece aqui é que a mãe dele meio que deixa claro que o Sanguyo vai descobrir a verdade, né? E quando ele acorda ali, ele pega a mãe dele transando com um outro cara ali que não é o pai dele, né? O Sanguyo fica olhando para aquela cena extremamente assustado. A mãe dele olha para ele de volta e sorri, e o Sanguyo fica paralisado. E aí a autora para o passado do Sanguyo, a gente volta pro presente numa cena onde o Sanguyo tá perseguindo o Boom ali, e quando ele consegue pegar o Boom, ele fica fazendo cosquinha no Boom. E os dois começam a se pegar e o Sanguyo simplesmente fala que ele não é, e que se o Boom fosse uma mulher, Brasil, ele nem estaria ali. Ou seja, se o Boom fosse mulher, ele já tinha assassinado o Boom. E o Boom, que não tem psicológico, como eu já comentei com vocês, fala que ele quer a exclusividade do Sanguyo, né, gente? Pro Sanguyo apenas fazer sexo com ele ali. Se ele morrer, para o Sanguyo morrer com ele, né? Ele quer morrer junto com o Sanguyo. O Sanguyo olha pra ele de um jeito, tipo, super estranho, mas responde ok. E aí o Boom se joga no Sanguyo e vira pro Sanguyo e fala: se apresse e me foda como meu marido. E aí, o que o Sanguyo vai fazer? Isso mesmo, Brasil, ele fode o Boom. Aqui a gente tem um sexo do Sanguyo e do Yeonbum, mas ele começa a alternar com o sexo que o Sanguyo viu a mãe dele fazendo com o cara ali, né, gente? Que ela tava traindo o pai dele. Aqui o Sanguyo deixa claro pra gente que a mãe dele fez questão dele assistir o sexo dela. A mente do Sanguyo também tá bem transtornada. E volta para o sexo do Boom e do Sanguyo. Aqui o Boom fala que ama muito o Sanguyo. O Sanguyo tá ainda mais perturbado da cabeça aí do que ele já é, né, Brasil? Começa a associar o Boom à mãe dele novamente. Inclusive, ele pensa que a forma que o Boom falou que ama ele é exatamente igual da forma que a mãe dele falou que ama ele. Tanto ele continua transando com o Boom. O próximo capítulo abre de um jeito bastante tenso. Ele vendou ali o Boom, né? E aí tem uma centopeia passando ali por trás do Boom. O Sanguyo simplesmente pega a centopeia, coloca na frente dos olhos do Boom, mas o Boom não vê, pois ele está com os olhos vendados, né? E começa a falar que o Boom é parecido com a mãe dele, né? Já ele é mais parecido com o pai dele. E aí ele coloca a centopeia no corpo do Boom. De repente o Boom sente muita dor, afinal de contas a centopeia morde ali os mamilos dele. Quando ele tira a venda e vê a centopeia, ele se desespera e ali toda a centopeia acaba caindo no chão. E o Sanguyo começa a falar do passado dele com o Boom de repente. E aí a autora revela quase todo o passado do Sanguyo. Vai faltar uma coisinha aqui que ela vai revelar mais pra frente. Eu vou comentar com vocês quando chegar a hora, beleza? Focando aqui no que ela revelou nesse momento, Brasil, a autora comenta pra gente em um momento que a mãe do Sanguyo estava sendo brutalmente espancada pelo pai dele. Ela fica desesperada e implora pro Sanguyo ajudar ela, e o Sanguyo ajuda, Brasil. Então ele empurra o pai dele, que bate a cabeça na mesa de madeira e morre de hemorragia. Aqui começa uma confusão, Brasil, porque pelo que eu interpretei disso aqui, lembrando que isso é uma interpretação minha, ela pode estar errada. Se você tem outra interpretação, comenta aqui pra mim. É que o Sanguyo começa a pensar sobre comprimidos. Inclusive, quando a gente vê a morte do pai dele ali, tá um monte de comprimido em volta ali, né? E a gente tem um momento que o Sanguyo fica contando paranoicamente os comprimidos ali, achando que o Boom pode ter alterado os comprimidos dele, que ele ia tentar envenenar o Sanguyo, assim como pode ter acontecido com o pai dele, né? Mas eu acabei de comentar com vocês que a morte do pai do Sanguyo foi por hemorragia, porque ele bateu a cabeça da mesa, né? Aqui que eu achei um pouco confuso, Brasil. Será que a mãe do Sanguyo alterou os comprimidos do pai dele ali, e na verdade a causa da morte ele não foi hemorragia e sim esses comprimidos? Simplesmente foi algo que a mente do Sanguyo criou ele ali, pra ele não se responsabilizar pela morte do pai dele, que é algo que afeta muito ele. Realmente fiquei muito confuso com essa questão dos comprimidos. E se vocês me perguntarem, eu acho que é a primeira opção, pessoal, que o pai do Sanguyo já estava tomando remédios ali que faria mal pra ele e não bem. Mas enfim, seja qual explicação for, caso seja uma delas ou seja nenhuma delas, né, Brasil, o importante aqui é que o pai do Sanguyo morreu, pessoal, e a mãe do Sanguyo pede ajuda do Sanguyo pra eles se livrarem do corpo dele, né? O que eles fazem, Brasil? Eles vão até uma floresta abandonada
ali e se livram do corpo do pai do Sanguyo. A autora volta para o presente, mostra que o sexo do Yeonbun e do Sanguyo está extremamente forte, Brasil, que o Sanguyo está ainda mais agressivo do que ele já é, então ela volta para o passado novamente e deixa claro pra gente que a mãe do Sanguyo em vários momentos comparava ele ao pai dele, que ele detestava isso. Mais o passado do Sanguyo é revelado, mais a gente percebe que ele não para de pensar no passado dele, e aí, Brasil, ele começa a ver o Bun como a mãe dele com bastante frequência, o que torna a história ainda mais perturbadora do que ela já está. Aqui a gente vai ter um salto temporal na história até o Natal, que o Bun tá ali fazendo o jantar deles, né, e o Sanguyo chega todo namoradinho que namora ali, abraçando o Bun por trás, dando um beijo na bochecha e tal. O Bun deixa claro pro Sanguyo que tudo que ele quer é ser amado, o Sanguyo fala que tipo, ok, e eles combinam de chamar um ao outro de baby ou bebê. De repente o clima esquenta e o Sanguyo fode o Bun com brutalidade em cima da mesa ali. Só que aqui o Bun decide tomar as rédeas, né, Brasil, então ele deita o Sanguyo na mesa, sobra em cima dele, começa a sentar em cima do Sanguyo, só que de repente o Sanguyo chama o Bun de mãe na hora que ele atinge o clímax. O Bun fica completamente aterrorizado e assustado com essa situação, ele sai de cima do Sanguyo, olha pra ele muito confuso, fala mãe, e aí o Sanguyo se desespera todo ali, ele começa a falar pro Bun que foi um acidente, que foi sem querer e tal. O Sanguyo fica tão desesperado e transtornado, Brasil, que ele acaba batendo num copo de vidro ali que cai no chão, ele pisa nesse vidro, né, e o jantar deles foi completamente arruinado. O Bun pede permissão pra ir comprar coisa no mercado ali, o Sanguyo permite, o Bun vai até o mercado, mas de repente o Sanguyo se desespera e vai correndo atrás do Bun. Só que ele começa a ter um monte de visões estranhas novamente, e ele não consegue ir atrás do Bun, e aqui eles estão separados e eu vou contar pra vocês o que vai acontecer com o Bun primeiro e depois eu comento do Sanguyo, demorou? Então focando no Bun aqui, Brasil, quando ele está ali no mercado, né, acaba se reencontrando com aquela garota do passado dele, onde o Bun contou pra classe toda ali que ela era estuprada pelo pai dele e tal. Então, Brasil, ele se reencontra com ela novamente, né, e aqui ela trata ele super bem, até oferece carona pro Bun ali. O Bun não quer aceitar, né, Brasil, mas ela insiste ali e ela acaba dando carona pra ele, né, e aí nesse momento que eles estão ali no carro, Brasil, a menina começa a tirar a roupa de repente e para o Bun hematomas ali, e aí ela fala que ela teve uma péssima escolha, né, Brasil, ou seja, o homem que ela tá ali também abusa muito dela. Ela fala que o Bun estava certo no colégio em relação a ele ter falado com ela que o menino só estava interessado no corpo dela, né, e que ela tava com esse menino até hoje, e esse menino agride ela, né, Brasil, e aqui ela conseguiu sair dessa relação extremamente abusiva. No entanto, ela tá bem depressiva, né, e o Bun nota ali os cortes nos pulsos dela. A autora não vai fundo na história dela não, entendeu, gente? Ela aparece mais 2 vezes. Quando o Bun chega em casa ali, ele encontra um Sanguyo bastante desesperado, né, e o Sanguyo grita com ele onde foi que ele foi, por que ele demorou tanto. O Bun começa a inventar umas desculpas pro Sanguyo ali, desculpas essas que não colam. O Sanguyo olha pra ele intensamente e manda o Bun ir até ele, né? Aqui o Bun fica com muito medo, o Sanguyo manda o Bun novamente ir até ele, e o Bun vai até o Sanguyo, e nesse momento o Sanguyo simplesmente abraça o Bun. O Bun não entende o que tá acontecendo, aí ele vira pro Sanguyo e fala que ele tem que resolver umas coisas. O Sanguyo fala que não, inclusive ele aperta os pulsos do Bun com muita força, proibindo o Bun de sair de casa, né? Só que aqui ele machuca muito o Bun, e pela primeira vez o Bun revida, Brasil, então ele dá um soco no peito do Sanguyo, empurra ele, abre a porta e sai. Fica extremamente assustado e transtornado com o que aconteceu. O Bun vai embora ali, e na próxima cena aparece aquela garota novamente, né, que ela é atendida pelo Sanguyo, né, e a gente fica extremamente tenso do Sanguyo matar ela, né. A autora conduz esse clima de suspense com muita maestria, Brasil. A todo momento você acha que o Sanguyo vai matar a garota, né, principalmente com as coisas que a garota fala pro Sanguyo. O que acontece aqui, Brasil? O Sanguyo acaba com ela completamente, Brasil. Ele tenta destruir o psicológico dela, mas ele não consegue. A garota enfrenta ele de volta e ela também acaba com o Sanguyo. A garota fala pro Sanguyo que o Bun nem quer ele, que ele só tá transando com o Sanguyo, pois ele precisa de ajuda ali financeira. Está se preparando para fugir, porque o Bun pediu um dinheiro emprestado para ela, e isso acontece mesmo. O Bun pede um dinheiro emprestado para ela, mas ele faz isso para comprar um presente para o Sanguyo. Só que isso nem chega a passar pela cabeça do Sanguyo. A garota continua falando um monte de coisa para ele ali, ele fala de volta, de repente o Sanguyo começa a dar umas alucinadas ali, a garota consegue ir embora viva, sem ferimento ali, e essas alucinações que o Sanguyo começa a ter em relação ao Bun e a garota juntos, né, então ele começa a ver ali o Bun e a garota fazendo sexo, por exemplo, né, e aí quando o Bun chega em casa ali, Brasil, o Sanguyo tá ainda mais perturbado do que ele já, que dá a entender que o Sanguyo teme caso o Bun abandone ele, ou seja, Brasil, a dependência que o Bun tem em cima do Sanguyo começa a ser recíproca, o Sanguyo também começa a ter uma
uma dependência muito forte do Boom, mas essa dependência que ele tem do Boom não é questão de amor, não é questão de afeto, nada disso, Brasil. Essa dependência que ele tem com o Boom, Brasil, tem a ver com a mãe dele, ó. Que, inclusive, ele beija o Sang-Yo e basicamente deixa claro que ele nunca vai abandonar o Sang-Yo, não, né? Corta e mostra essa cena que eu já comentei com vocês do Sang-Yo contando as pílulas ali, achando que o Boom tentaria envenenar ele pelos remédios, né, Brasil? E o importante aqui, Brasil, é que tinha 30 comprimidos, só que agora tem 24, o que faz o Sang-Yo ficar ainda mais paranoico do que ele já está, beleza? Só que a autora para o Sang-Yo e o Boom, a gente dentro da delegacia ali, pra contar um pouquinho de como está a investigação da morte da garota que o Boom matou no vídeo anterior, beleza? O que aconteceu na investigação então, pessoal? A investigação não estava dando em nada, né, Brasil? Eles não estavam conseguindo encontrar provas ali, e a mãe da garota vai ficando cada vez mais desesperada, pressiona muito a polícia ali, e o policial-chefe pergunta pra mãe da garota se ela tinha alguém que ela tinha um interesse, entendeu? E a mãe da garota comenta com o policial depois que ela falava de um cara que ela tinha crush, né? Só que ela não sabe exatamente quem é esse menino. A autora para isso, né, gente? Vale lembrar que ela faz isso pra mostrar pra gente que o circo tá começando a se fechar ali para o Sang-Yo e para o Boom, né, Brasil? E aqui, quando ela volta para o Sang-Yo e para o Boom, ela volta no passado do Sang-Yo, revelando pra gente o que faltava do passado dele, que eu vou contar pra vocês agora. A primeira coisa que acontece aqui nessa cena, gente, é que a mãe do Sang-Yo, quando ele chega em casa ali, ela já tá agindo de um jeito estranho, né? E aqui ela pega aqueles bule de chá quente e joga no rosto do Sang-Yo, gente. O rosto dele fica todo queimado, inclusive. Ela o amarra e arrasta ele até o porão, e ela fala que o pai do Sang-Yo, toda vez que ele saía de casa, ele amarrava ela, né? E que o Sang-Yo nunca ajudou ela, pessoal. Só que o Sang-Yo, na maioria das vezes, ele nem tava em casa, ele tava na escola, né? Mas a mãe do Sang-Yo não tem esse raciocínio, né, gente? Com a mente perturbada dela ali, ela foi culpando o Sang-Yo, que o Sang-Yo não ajudava ela. E ela fala que ela se sente traída pelo Sang-Yo, inclusive, e vale lembrar que o Sang-Yo era apenas uma criança na época. Ela fica falando que ele é igual o pai dele, que ele não se importa com ela. Então a mãe do Sang-Yo, como basicamente todo mundo dessa nova, é bem perturbado das ideias, né, Brasil? Eu entendo que a mãe do Sang-Yo passou, me solidarizo com ela, mas de jeito nenhum justifica ou explica esse comportamento dela para com o filho dela, né, Brasil? E diferente do que muita gente pensava, gente, o Sang-Yo não se tornou um psicopata por causa do pai dele, foi por causa da mãe dele. Inclusive, ela vai fazer coisas ainda mais pesadas agora, né, Brasil? Como se não tivesse pesado o suficiente. Enfim, o que ela vai fazer então? Ela fica ameaçando o Sang-Yo com uma faca, ele implorando ele pra mãe dele deixar ele em paz, e ela vira pro Sang-Yo e fala: você sabe como que mata uma pessoa sem necessariamente tirar a sua vida? A mãe dele começa a sentar em cima do Sang-Yo e tirar a roupa dela, e aqui ela tenta estuprar o Sang-Yo. Sim, pessoal, o Sang-Yo foi quase estuprado pela própria mãe. E aqui o Sang-Yo usa toda a força dele, consegue dar um soco nela pra ela ficar longe dele ali. É a primeira vez que ele revida, inclusive, né? E aí a mãe dele fala que ela espera que o Sang-Yo morra do jeito mais doloroso possível, que é isso que ele merece. Passa o pescoço dela contra a faca do Sang-Yo, que a mãe do Sang-Yo comete suicídio, mas faz como se o Sang-Yo tivesse matado ela. E a partir daqui que o psicopata nasceu, né, gente? Essa é a origem do mal. Bom, Brasil, e aí o que acontece que a gente volta pro presente ali, o Sang-Yo tá pensando muito no passado dele, aí ele fica gritando, desesperado, até que o Boom vai até ele, pergunta o que tá acontecendo, e o Sang-Yo começa a enxergar o Boom como se fosse a mãe dele novamente, e ele vai pra cima do Boom, e aqui ele fica enforcando o Boom. Aqui o Sang-Yo vê a mãe dele no Boom novamente, só que a presença do Boom fica mais firme, digamos assim, né? Então por um momento ele vê a mãe dele ali, mas depois ele só vê o Boom, né? Tanto que tudo que ele fala aqui se refere ao Boom. E o que ele fala, Kennedy? Seguinte, pessoal, enquanto ele tá enforcando ali o Boom, ele fala que o Boom tentou matar ele, que se ele tivesse matado o Boom muito antes ali, ele não sentiria essas sensações mais, né? O Boom não lembraria ele da mãe dele ali. Ele fala que o Boom é só um mentiroso, filho da puta, só que aí o Boom consegue calmar o Sang-Yo larga ele. O Sang-Yo fala que ele devia ter matado o Boom, e o Boom se sente acabado, né, Brasil? Novamente o Sang-Yo jogando na cara dele que ele não ama o Boom coisa nenhuma. O Boom fica muito destruído e acabado aqui. A história avança alguns dias e o chefe de polícia tinha uma relação de compaixão ali com o Sang-Yo, né, gente? Que ele encontrou o Sang-Yo ali quando descobriu que os pais dele estavam mortos e tal. Mesmo o homem que demitiu o nosso policial gostosão aí, que intercedeu pelo Sang-Yo quando ele tava lá na delegacia, que o detetive capturou ele e tal. Já contei esse rolê pra vocês, inclusive. Então, ele volta aqui e ele começa a unir algumas peças ali que leva ele até o Sang-Yo, né? Principalmente com novas declarações dadas pela mãe daquela garota ali, que o Boom matou, né? E aqui o policial, ele tá na casa do Sang-Yo, o Sang-Yo, como sempre, daquele jeito bem educado, cordial, formal, elegante. O Sang-Yo, ele consegue colocar uma máscara muito bem na cara dele, né, pessoal? E aqui ele tenta colaborar o máximo possível com o chefe de polícia ali, só que o chefe de polícia já começa a desconfiar de algumas coisas ali, e ele chega à conclusão de que o policial gostosão
pode estar certo, não. Então ele decide conversar com o policial gostoso, só que ele encontra uma unha postiça, lembra da mãe da garota falando ali que ela usava esse tipo de unha, né? Ele desconfia ainda mais do Sanguiô, só que no momento que ele tá preparando para sair da casa, pessoal, ele deixa a unha cair, e quem encontra a unha é justamente o Sanguiô. O Sanguiô pega a unha aí, olha para ele de jeito normal, sorrindo ali tranquilamente. No momento que o Sanguiô vai devolver a unha para o policial ali, ele dá aquele sorriso de psicopata que ele tem, né, Brasil? E aqui ele mata o chefe de polícia, mas ele mata como se o chefe de polícia tivesse cometido suicídio, né? A morte acontece da seguinte forma: o Sanguiô enforca ele ali numa árvore e deixa tudo armado para a polícia pensar que ele suicidou. Tanto o detetive quanto o policial gostosão não acreditam nessa história, né, gente? O detetive ele dá uma pressionada ali no policial gostosão, e o policial gostosão decide voltar ativa aí e começa a investigar a morte do chefe de polícia, né? Se recusando a acreditar que ele cometeu suicídio, assim como os outros policiais acreditam, né? E aqui o policial gostosão volta a investigar o Sanguiô. Falando um pouquinho do Boom agora, o que aconteceu com ele? Bom, o Sanguiô espancou ele mais uma vez, né? E tem uma cena onde o policial ele tá em frente à casa do Sanguiô ali, e nesse momento o Boom ele tá chupando o Sanguiô. O policial não vê essa cena, mas a gente, apesar do policial não ver o Sanguiô vê o policial e percebe que o policial tá ali rondando a casa dele mais uma vez, né? O Sanguiô decide se livrar do policial gostosão de uma vez por todas, então ele elabora um plano para conseguir pegar o policial gostoso. Qual é o plano do Sanguiô? O Brasil consiste em amarrar o Boom e fazer ele de isca, né? Então quando o policial gostosão entra na casa do Sanguiô ali, ao escutar um grito, pessoal, ele encontra o Boom completamente imobilizado ali na cozinha. Ao tentar libertar o Boom, o Sanguiô aparece por trás e derruba o policial. O Sanguiô assume os assassinatos que ele cometeu ali, e não apenas isso, ele faz a mesma coisa do que a mãe dele fez com ele lá no passado, né? Pega um bule de chá quente e joga no rosto do policial. Aqui o Sanguiô ele se diverte bastante torturando o policial. Quando ele se cansa, ele manda o Boom matar o policial gostoso. O Boom se recusa, né, gente? O que deixa o Sanguiô ainda mais nervoso. O Boom fala pro Sanguiô não fazer isso mais. O Sanguiô vai e bate no Boom, mandando ele calar a boca, mas esse é o momento de distração necessário pro policial conseguir revidar ali. Ele se levanta e começa a entrar num confronto físico com o Sanguiô mais uma vez. Só que o Sanguiô é bem mais forte, né? E o policial já está machucado. Então o Sanguiô leva melhor e consegue derrubar o policial ali sem problema nenhum. Que a psicopatia do Sanguiô começa a transparecer mais uma vez e com muita força, né? Então, principalmente quando ele começa a falar que ele é desprovido de sentimento, entendeu? Que a única coisa que ele sentiu ali enquanto enforcava o policial de polícia era prazer, né? O policial tem um acesso de raiva ali, a raiva dá forças pra ele, né? Então ele consegue imobilizar o Sanguiô ali, dando um mata-leão nele. Não tá presenciando essa cena toda, e aqui o policial realmente consegue lidar com o Sanguiô, ele chega até a quebrar o braço dele nesse momento, e o Sanguiô manda o Boom matar o policial. O Boom pega a faca ali, mas ele não consegue matar o policial. Aqui o policial começa a socar o rosto do Sanguiô. Algo que eu quero destacar pra vocês aqui agora é que tudo que o Sanguiô falou, o policial gravou ali, né, gente? Que ele tava com um gravador ligado ali no bolso dele, só que depois o próprio policial pega o gravador e joga ele no chão ali, deixando claro pra gente as intenções dele, né, gente? Que não é prender o Sanguiô, e sim matar o Sanguiô, né? Só que depois ele muda de ideia aí e ele decide agir conforme a... Só que o Sanguiô é muito forte, né? Ele consegue revidar ali, derruba o policial mais uma vez, pega a faca e vai atrás do Boom. Ele deixa claro que ele não precisa mais do Boom. O Boom começa a chorar muito ali, falando o Sanguiô não. E o Sanguiô fala que ele devia ter matado o Boom desde o começo, né? Que dessa vez ele vai rasgar pedaço por pedaço da pele do rosto do Boom. E no momento que o Sanguiô vai começar a fazer isso, o policial segura ele ali e manda o Boom fugir. O Sanguiô esfaqueia o policial que cai ferido no chão. O policial sente um forte cheiro de gás ali, pois o fogão está ligado, porque o Boom estava cozinhando para o Sanguiô, e ele decide tomar uma atitude bastante drástica. Não vendo outra escolha, o policial pega o isqueiro que o chefe de polícia deu para ele ali em um dos aniversários dele, aperta e joga no ar. Uma forte explosão acontece. E a única pessoa que conseguiu sair da casa ali antes da explosão acontecer foi o Boom, né, Brasil? E o Boom presencia toda essa explosão aí, começa a ter fogo para todos os lados ali, e aqui a gente entra dentro da casa, onde a gente vê o Sanguiô completamente desfigurado, todo queimado ali, ele tentando se arrastar ali, falando que ele vai matar todos eles, que ele vai matar todo mundo. Enquanto o Sanguiô queima, ele lembra das palavras da mãe dele, né, falando que ele ia morrer do jeito mais doloroso possível. E está tudo bem com o policial gostosão, Brasil? E aí a polícia e os bombeiros chegam, né, e tem um determinado momento que passa uma maca ali de uma pessoa completamente desfigurada em frente ao Boom, né, e o Boom não consegue acreditar que aquilo ali é o Sanguiô, Brasil, porque o Sanguiô, ele foi queimado vivo, só que ele ainda está vivo, né, ele tá entre a vida e a morte, Brasil, no entanto ele está vivo aí. Só que o Boom se recusa a acreditar que essa pessoa que passou na frente dele é o Sanguiô, né, Brasil? A autora meio que deixa isso escondido pra gente
gente também, ela só revela no último capítulo que realmente era o Sangueô, mas aqui eu já tô contando pra vocês. Enfim, e aí, gente, o que acontece é que o Boom implora pros bombeiros ali procurar pela casa novamente, que ainda tem um corpo ali e tal. Isso faz com que os bombeiros e os policiais encontrem o depósito de corpos do Sangueô, né, Brasil, onde ele colocava as pessoas que ele matava. Principalmente eles encontram o corpo da mãe do Sangueô, que estava presa em uma das casas aí. O corpo da mãe do Sangueô tá bastante conservado, inclusive, né, Brasil. Os assassinatos do Sangueô, que aconteceu com o Boom e o próprio Sangueô, notícias aí em toda a mídia coreana. E aqui o Sangueô vai para um hospital específico e o Boom vai para outro hospital ali. O Boom tá cuidando ali dos ferimentos dele, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Inclusive, quem tá ajudando o Boom nesse momento é aquela garota lá do passado do Boom, vocês lembram dela? Então, ela aqui tá presente tentando ajudar o Boom. Mas o que eu tenho que focar com vocês aqui, gente, é a conversa do Boom com o policial gostosão. O policial gostosão visita o Boom ali, dá umas flores pra ele e tal, e fala para o Boom que o destino do Sangueô é prisão perpétua. O Boom finge sorrir pro policial aqui ele fica confuso mais uma vez, né? O lado dele que é obcecado pelo Sangueô e o lado dele que detesta o Sangueô entra em confronto novamente. E o lado obcecado, como sempre, geralmente ele vence, né, Brasil? Então o Boom decide encontrar o Sangueô no hospital. E ele não consegue ir no hospital onde o Sangueô está, né? E o policial gostosão, pensando que o Boom provavelmente ia ver o Sangueô, consegue encontrar o Boom ali, vira pra ele e fala que as acusações contra o Boom não foi retiradas ainda, entendeu? Está quase sendo retiradas ali, pra ele não cometer nenhuma loucura. E sim, pessoal, o assassinato da garota que o Boom matou ali não vem à tona para o Boom, né, Brasil? Cai nas costas do Sangueô e, na verdade, a maioria da culpa é do Sangueô mesmo, que se aproveitou das fragilidades do Boom ali e manipulou ele muito, como sempre, né? Aqui eu acho que é uma questão muito complexa também, mas a autora decidiu fazer dessa forma, gente. O Boom não é preso ali por ter esfaqueado aquela garota até a morte. Aqui a gente tem um momento onde o policial gostosão e o detetive estão conversando ali, e o detetive falando pro policial gostosão que o Boom realmente ama o Sangueô ali, e o policial falando que isso não é amor, é doença, é exatamente isso mesmo aí. E fica um clima entre eles ali, gente. Eu particularmente tipo muito esses dois, entendeu? Na minha cabeça eles estão juntos, Brasil. Agora, se vocês acham que eles não estão, aí é de vocês, entendeu? Pra mim eles estão juntos, né? Enfim, focando no Boom aqui, Brasil, ele finalmente consegue encontrar o hospital onde o Sangueô tá internado. Depois de muita raiva que ele passa ali pra conseguir finalmente encontrar o quarto do Sangueô, ele o faz, né, Brasil? Então ele encontra o Sangueô acamado ali, com o corpo todo enfaixado, cheio de queimaduras ali, e começa a conversar com o Sangueô. E a confusão prevalece, né? Então, ao mesmo tempo que o Boom fala que não quer ver o Sangueô nunca mais, ele fala que ama o Sangueô, né, Brasil? As memórias dos dois fazendo sexo entrelaçam ali com as memórias do Sangueô torturando ele, dele presenciando tudo de ruim que o Sangueô fez, né? E aqui o Boom entra numa confusão muito grande, mas ele acaba falando mais uma vez que ele não quer sair do lado do Sangueô. Só que aparece uma mulher ali perguntando quem é o Boom, por que ele tá invadindo o quarto do marido dela e tal. Aqui o Boom fica muito confuso e aí a mulher explica pra ele que o cara não é o Sangueô, entendeu, Brasil? Que o Boom falou isso tudo aí, mas ele falou pra pessoa errada, gente. Aquilo ali é outro homem. E algo que fica enfatizado nessa parte também, Brasil, é os protestos que estão ocorrendo ali na frente do hospital, falando que o Sangueô é um assassino perverso e por que ele tá tendo um tratamento de luxo no hospital enquanto o povo tá morrendo ali, né? Tem esses protestos também na frente do hospital. E o Boom fica com ainda mais raiva, ele arruma uma briga gigantesca ali no hospital, até que um segurança aparece ali e conta de verdade para o Boom o que foi que aconteceu com o Sangueô. Na verdade, Brasil, o Sangueô morreu naquela noite que a casa explodiu, pessoal. Ele chegou até o hospital vivo, passou por uma cirurgia ali, mas ele não resistiu. Tanto por questão de mídia ali e algumas decisões jurídicas, eles não podiam revelar que o Sangueô estava morto. E não apenas está morto, Brasil, como ele já foi cremado, né? E aqui esse segurança dá ao Yeon-boom as cinzas do Sangueô. E já já eu conto pra vocês o que o Boom vai fazer com essas cinzas. Eu só quero voltar mais um pouquinho aqui, pois eu quero contar pra vocês uma cena que me deixou bastante instigado, Brasil. O que acontece é que na hora que o Boom tá passando por um corredor específico ali no hospital, tem uma velha conversando com o neto dela, contando que do lado do quarto dela tinha um homem acamado ali que estava sentindo muita dor e gemendo bastante, né, Brasil? E tudo que ele falava era Boom, 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 Boom. Ela fala que ela não aguentava mais esse homem atrapalhando o sono dela, que ela pegou um travesseiro ali e sufocou o homem até a morte. E isso lembra vocês de alguma coisa, pessoal? Sim, foi a primeira forma que a mãe do Sangueô tentou matar ele ali quando ele ainda era uma criança. E aqui, gente, foi a autora tentando implantar a dúvida na nossa cabeça em relação se o Sangueô realmente tinha sentimentos pelo Boom ou não, mas ao mesmo tempo que ela fez essa cena, ela fez uma mais na frente pra responder, né, pessoal? Ela gosta de manter esses mistérios, digamos assim,
assim, ela faz isso com muita maestria, né, Brasil? Enfim, como eu contei pra vocês, o Sang-yeol morreu durante a cirurgia, né, pessoal? Ou seja, ele nem chegou aí pra quarto, não. Mas enfim, aqui eu também acho que a autora quis fazer uma referência em relação à primeira vez, como que a mãe do Sang-yeol, ele tentou matar ele e tal. Voltando agora para o Boom, após ele pegar as cinzas do Sang-yeol, o Boom leva as cinzas do Sang-yeol para a casa do Sang-yeol. No momento que ele pisa na casa ali, chega até a cozinha, né, gente, que é o local onde ele mais ficou ali, ele tropeça e cai no chão, deixando o vaso quebrar ali, e as cinzas do Sang-yeol são esparramadas pelo chão. O Boom pega as cinzas do Sang-yeol e esfrega no seu rosto ali de um jeito completamente desesperado. Aqui ele começa a ter memórias dele fazendo sexo com o Sang-yeol novamente. Tudo que já tá muito confuso fica ainda mais, né, Brasil? O Boom fica falando que ele não sabe o que fazer, que ele não quer perder o Sang-yeol e tal. Ele começa a alucinar muito, Brasil, até que chega um ponto que ele vê a sombra do Sang-yeol. E não apenas vê a sombra do Sang-yeol, como ele escuta o Sang-yeol chamando o nome dele. E aí o Boom começa a seguir a sombra do Sang-yeol, que o leva para fora da casa em direção à rua, e nesse momento o Boom tá bem longe do Sang-yeol, e do lado do Sang-yeol está uma garota. O Sang-yeol olha pra garota, olha pro Boom e começa a sorrir. E o Boom fica perguntando quem é essa garota, por que o Sang-yeol tá fazendo isso com ele. O Sang-yeol não fala nada, simplesmente vai andando ali, e o Boom sai correndo atrás do Sang-yeol, não olhando o que tá acontecendo no meio da rua. Nesse momento o sinal fica vermelho, o Boom olha pro Sang-yeol e a história termina. Bom, Brasil, a autora quis dizer algumas coisas com o final dessa história, né? Sim, tem um final aberto, porque a gente não sabe exatamente se o Boom vai ser atropelado ou não, mas o que ela deu a entender aqui, Brasil, é que a obsessão do Boom não teve fim, Brasil, e que quanto mais ele continuar nessa obsessão, mais próximo à morte ele está, né? E é por isso que ela terminou com o sinal vermelho, Brasil, indicando que o Boom, enquanto ele perseguir o Sang-yeol, ele vai estar em constante perigo, né, Brasil? E essa mulher que tá do lado do Boom, Brasil, na minha opinião, representa que o Boom sempre soube que o Sang-yeol não amava ele porra nenhuma, entendeu? Que ele nunca amou o Boom, que ele nunca vai amar o Boom, e que o Boom sempre soube disso, Brasil. Afinal, quando ele alucina com o Sang-yeol aí, ele tá vendo uma mulher do lado do Sang-yeol. Se ele tava alucinando, gente, por que que ele mesmo não se colocou do lado do Sang-yeol ali? De onde surgiu essa mulher, entendeu? Essa mulher, na minha opinião, representa essa questão do Sang-yeol não amar o Boom, e também, gente, pode representar como a forma que o Sang-yeol via o Boom como a própria mãe dele, né, Brasil? Conscientemente, o Boom ignorou isso, mas o inconsciente dele tá deixando claro pra ele que sim, em alguns momentos o Sang-yeol via ele como se fosse a mãe dele, né, gente? Teve até aquele momento lá que eu contei pra vocês que o Sang-yeol chamou o Boom de... Eu acho que seja essas duas coisas, Brasil, mas sem dúvida acredito que a autora colocou isso aqui pra indicar pra gente que o Sang-yeol não amava o Boom, pessoal. Inclusive, isso é uma pergunta que ela recebe bastante, eu vou contar pra vocês qual foi a resposta dela, beleza? E a história do Yeon-boom e do Sang-yeol chega ao fim, né, gente? Assim como do policial gostosão e do detetive aí, como vocês puderam perceber, Killing Stalker é uma história bastante pesada, instigante ali. Eu particularmente gosto muito do mangá, acho ele muito interessante. Claro que você tem que ler ele aí com uma certa maturidade, né, Brasil? Muita gente romantiza o Boom e o Sang-yeol, e eu não acho que isso acontece aqui de jeito nenhum. A autora sempre deixa claro ali quais são as intenções do Sang-yeol, que ele simplesmente estava manipulando o Boom o tempo inteiro, né, Brasil? E que ele enxergava o Boom como a mãe dele algumas vezes também. Ela respondeu algumas dúvidas dos fãs ali no final do mangá, e eu trouxe aqui pra gente poder dar uma discutida, beleza? Então, vamos lá, vou ler aqui com vocês, tá? A primeira pergunta, o que aconteceu com a avó do Boom, pessoal? Vocês lembram dela aí? Então, a autora responde que sem o tio, sem o Boom ali, ela foi pra um lar de idosos. A próxima pergunta foi se o Sang-yeol é gay, se ele é hétero, se ele é bi, o que ele é, né? A autora deixou claro que o Sang-yeol é heterossexual. Um fã perguntou se teve algum momento que o Sang-yeol foi feliz, e a autora fala que ela espera que teve, e que se ela fosse citar um exemplo disso, Brasil, ela diria que provavelmente a época que o Sang-yeol estava no colégio ali, quando ele ainda era criança. Perguntaram se ela tinha alguma coisa pra falar sobre a infância do policial gostosão, né, Brasil? E ela respondeu da seguinte maneira: a menção de infância do policial gostosão na história, mas seu caráter abriga um senso de solidão por crescer com um pai solteiro a vida inteira. Sua família não era rica, então seu pai tinha de deixá-lo sozinho em casa o dia inteiro enquanto trabalhava. Mas seu pai tinha medo que algo acontecesse ao policial gostosão se ele se aventurasse fora da casa sozinho, então ele trancava a porta da frente com um cadeado para ter certeza que o policial gostosão não pudesse sair. Essa educação fez o policial gostosão não confiar muito na família. Ele não teve a mais normal ou feliz das infâncias. Quando se trata do comportamento de Sang-yeol em relação à sua mãe em seus últimos momentos, poderíamos dizer que ele tem um transtorno de personalidade antissocial? Ele poderia ser um psicopata?
Gente, eu já respondi isso pra vocês 1000 vezes, né, gente? O Sang-yeol é um psicopata, sim. A autora fala que a mãe do Sang-yeol é a pessoa que mais influenciou ele ali, que ela é a raiz de todos os seus problemas. Seu personagem é a mais perigosa de todos, e eu pretendia que ela fosse alguém que nunca poderia ser entendida, com sua aparência e comportamento bizarros. A próxima pergunta é o seguinte: a razão para o Sang-yeol fazer o Boom vestir as roupas da mãe e reencarnar o passado é por nostalgia, ou porque o Sang-yeol sempre viu a mãe através do Boom? Essa é uma pergunta bem interessante, eu já comecei a explicar ela pra vocês aqui, mas olha o que a autora fala. Desde o começo, o Sang-yeol nunca viu o Boom por ele mesmo. Vestir o Boom com as roupas da mãe foi uma expressão do desejo dele de estar livre da existência de sua mãe, que ele encontrou-se cercado. Em outras palavras, Boom em roupas de mulher é uma expressão do estado psicológico do Sang-yeol, que o Sang-yeol acidentalmente chamou Boom de mãe enquanto eles faziam sexo na mesa. Eu contei essa cena pra vocês. A resposta da autora foi o seguinte: embora por muito tempo o Sang-yeol não perceba, ele é atraído por Boom porque Boom, de certa forma, serve como substituto para sua falecida mãe. Também já tinha destacado isso com vocês. Esse momento que o Sang-yeol chama o Boom de mãe mostra a lenta percepção de Sang-yeol desse fato. Também mostra a razão pelo qual o Sang-yeol se tornou um assassino. E é o que eu falei pra vocês, gente. Quem mais teve influência no Sang-yeol ali pra ele se tornar esse psicopata assassino foi a própria mãe dele. Qual o significado do título Killing Stalking? O ING nas palavras Killing Stalking significa a natureza progressiva da história. Como aqueles de vocês que leram o último episódio podem saber, o comportamento de Boom pode ser visto como progressivo, em que ele repete suas ações do passado. Isso também significa que Sang-yeol é forçado a repetir o passado em seu caminho também. O ING, Brasil, dá sentido de continuidade do inglês, né? E é isso que a autora quis dizer aqui, Brasil, esse sentido de prosseguimento do Boom e do Sang-yeol tá preso no passado ali, que eles jamais conseguirão se libertar dele, né? O Sang-yeol morreu aí e o Boom continuou vivo aí, perseguindo as suas obsessões do passado, que é o próprio Sang-yeol. Sang-yeol realmente amava o Boom quando ele chegou a perceber seu amor, carinho por ele. Essa foi uma pergunta muito popular. Eu acho que você saberá a resposta se você ler o último capítulo, e eu já contei pra vocês aqui que não, o Sang-yeol nunca amou o Boom, porque como a própria autora deixou claro aqui, ele não enxergava o Boom de verdade, né, Brasil? E ela passou um extra aqui que quase ninguém reparou, Brasil, eu mesmo não reparei quando eu tava lendo, entendeu? Que ela deixou presente ali os chinelos da mãe do Sang-yeol em algumas cenas, né? A foto tá aí pra vocês aí, que ela própria circulou, e ela comenta o seguinte: e os chinelos pertencem a mães do Sang-yeol, como eu já comentei aqui, eles foram incluídos para revelar sua presença na casa durante toda a duração da história. Ou seja, gente, a mãe do Sang-yeol, mesmo morta ali, ela continua tendo uma forte influência no Sang-yeol. O Sang-yeol é incapaz de deixar a mãe dele ali, e o como que ele tá preso em seu passado e não consegue escapar das dores do passado ali. Que mesmo morta, a mãe dele ainda faz a vida dele um inferno. E essas foram as principais perguntas que a autora respondeu. Ela respondeu algumas outras, mas eu acredito que essas aqui sejam as mais relevantes aqui pra nossa história, né, pessoal? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contei completamente e expliquei pra vocês a história de Killing Stalking no meu ponto de vista, Brasil. Lembrando que é o meu ponto de vista, é a minha opinião, ok? Se você discorda de mim, tá tudo bem. A minha experiência com o mangá de Killing Stalking, ela foi muito uma montanha russa de emoções, né? Eu particularmente achei o mangá muito bem escrito, muito bem desenhado. A história é muito interessante, Brasil. Então se você gosta de terror psicológico ali, é um prato cheio pra você. Quem lê Killing Stalking esperando um romance, tira o cavalinho da chuva, Brasil, porque não tem romance ali. Mas enfim, novamente, essa é a minha opinião. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Brasil. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e do canal. Acesse os sites que nós encontramos na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter uma velocidade um pouco maior comigo. Saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal dos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, considere se tornar membro do canal com apenas 3 ou 7 reais. Você vai ajudar demais esse canal aqui. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.